Paz do Senhor a todos, graças a Deus, mais uma noite na presença do Senhor, Amém. mais um culto. Vamos abrir lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, versículo 3. Isso. Vou orar aqui, tá? Deus querido, Deus maravilhoso, mais um dia nós estamos na Tua presença, Pai, e Te exaltamos, Deus. Sabemos que não somos nada e o Senhor é todo poderoso, Pai, em todo tempo. E eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, fala aqui, Pai, conosco, nos dá a direção, manifesta da Tua graça e o Teu poder, manifesta da Tua unção e da Tua misericórdia sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, ocupa o meu lugar aqui e usa com o Teu poder e a Tua graça e faz maravilhas aqui, Pai. Que a Tua palavra nos encha, traga discernimento, sabedoria, em nome de Jesus. Vamos lá no Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Irmão, o que eu preciso entender? O que Deus tem para a nossa vida? Diante de cada situação, nós vamos continuar conhecendo a Deus. Às vezes a gente, tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Diante de cada condição, nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos viver o cuidado do Senhor, vamos conhecer Ele. Ah, mas Deus, eu não estou entendendo tal coisa. Então nós vamos procurar chegar na presença de Deus e entender. Não é assim? É quando a gente começa a lidar com... Você conhece uma pessoa. E aí a gente vai conhecendo, né? Qualquer pessoa, qualquer situação. E aí a gente vai conhecendo. E aí daqui a pouco você vai vendo como é que lida, como é que faz. Conhece a Deus. Diante de cada situação, vamos conhecer a Deus. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas Deus está lá na frente, enxergando as coisas lá na frente. Nessa minha versão vai falar assim, ó, conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, como a alva será, como a alva, né, como amanhã queria falar nessa aqui, como a alva será a sua ida, e ela nos virá como chuva seródia, que regam a terra, chuva que vivifica. Então, eu preciso procurar conhecer a Deus diante de todas as situações, todas as condições, nós vamos procurar conhecer a Deus. É porque assim, sabe o que acontece? Tem coisa que eu raciocino de uma maneira, aí chega lá na hora, Deus trabalha de outra forma. Tem outra situação, nós raciocinamos de um jeito, Deus vai lá e faz de outra maneira, para nos ensinar a conhecer a Ele. Às vezes tem coisa que nós vamos colocar com a nossa medida. Não vai dar certo. Nós precisamos conhecer a Deus para entender as coisas. Vamos lá? Tiago 4,13, olha só. Conhecido aqui esse livro nosso, né? Bem conhecido. Tiago 4, versículo 13. Ó. Agora... agora prestai atenção. Vós que aclamai hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá e nos estabeleceremos por um ano, negociaremos, obteremos grande lucro. Versículo 14. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que a vossa vida sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, deveis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Essa é a grande questão. Nós falarmos se Deus quiser. Porque a nossa fala de Deus quiser, se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Irmão, a gente vai,
anda 70 quilômetros na ida, 70 quilômetros na volta, aí no outro dia você anda mais 70 quilômetros, volta 70 quilômetros e as coisas não clareiam. Aí você fala assim, Deus de Israel, o que está acontecendo? Se Deus quiser. E por que ele não quis? Porque ele é Deus, prossigamos e conhecer o Senhor. Não podemos ficar com medo. Se Deus quiser, vai acontecer. Aí você faz um plano. Deus, eu estou aqui projetando isso aqui. Aí Deus vai e trabalha em outra situação, primeiro do que aquela que a gente projetou. O que ele está falando? Volta um, filha, por favor. Ó. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Confia em Deus. A gente lê Provérbios 3,5, não é? Confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele lhe terá as suas veredas. Confiar isso. No dia que não aconteceu do jeito que eu e você projetamos, continue entendendo que é se Deus quiser. Não é se eu quiser, é se Deus quiser. Pode pôr o 15. Ó, em vez disso, deveis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ah, não, fui lá, deu tudo errado. Ó Deus, abençoa aí que dê certo. Você não sabe o que vai ser lá na frente. E se esse certo para mim vai me prejudicar lá na frente? Não vai alinhar as coisas que Ele tem para nós? Porque você sabia que, às vezes não, a gente faz parte de um projeto maior. E tem coisa que a gente está alinhando a nossa vida, e as coisas estão acontecendo, é se Deus quiser. Ah, eu estou fazendo aqui o que é certo, estou buscando. Se Deus quiser, vai acontecer. Mas e se Ele não quiser? Não vai acontecer. Não adianta lá levantar tarde, levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, se o Senhor não edificar a casa. E em vão trabalhos que edificam. Salmo 127. O que a gente precisa entender? Acredita que Ele está cuidando. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente precisa entender a bondade e a misericórdia do Senhor diante de cada situação. Quando é uma coisa, eu não vou dizer desfavorável ou favorável, porque Deus sabe lá na frente. Para mim, é favorável fechar tal negócio. Para mim, vai entrar um cliente, vai chegar um cliente, vai me ligar, olha que coisa boa. Não fechou, fulano. Só ligou, conversou, perguntou, não fechou, não ligou mais. E aí? Ai, que pena. Que pena nada, eu não sei. E se era uma coisa que ia trazer desafio para mim, qualquer que seja ele, ou um problema? Por isso que a gente precisa ficar em paz. Volta lá, filha, o 14. Desculpa. Ó, contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. O que eu fico, sabe, a gente não conhece a Deus, quase nada. Mas se eu procurar conhecer a Deus todo dia, eu vou entender que Ele está cuidando da nossa vida. Seja qual for a situação, nós vamos viver a bondade de Deus. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Ó, eu sou uma neblina. Apareceu, chegou o sol, foi embora. O que eu preciso confiar? Deus conheçamos e prossigamos em conhecer e adorar o Senhor. Deus, Ele não faz, Ele está cuidando da nossa vida. Às vezes você fala assim, puxa vida, eu estava tão empolgado, chegou na última hora, no finalmente, no negócio não deu certo. Aí você fala assim, Deus, por que não deu certo? Senhor, eu estava tão animado, dessa vez agora ia. Deus está cuidando da nossa vida. Ó, presta atenção. Salmos 103, versículo 13. Salmos 103, isso. Ó, eu vou ler até o 17, tá, filha? Ó, como o pai se internece, tem carinho, tem amor
pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. O que é que eu preciso entender? Conserva o temor ao Senhor. Às vezes Deus nos dá uma direção e Ele fala assim: fulano, faça assim, assim, assado. Lembra lá do Saul? Que era para ele tomar uma atitude e ele não tomou? E aí o Samuel chegou lá e teve que ajeitar tudo que tinha que ajeitar? Ele falou assim, ó: como o pai se internece, tem carinho, tem amor pelos filhos, semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é prosseguir conhecer a Deus e conservar o temor diante de cada situação. É pequenininha a situação, vai lá e faz. É grande a situação, Deus nos capacitou para essa fase viver essa situação de maior significância. Vamos fazer conforme a direção do Senhor. Tema o Senhor, porque Ele tem compaixão, tem amor por nós. E diante de cada situação, versículo 14, ó: porquanto Ele conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó. Versículo 15, vai lá, filhão. Lembra que conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva, ela floresce como uma flor do campo. Vai lá, solta a mão daí, filha. Mas o amor leal do Senhor, o que ele está falando? Que eu sou que nem a flor do campo, né? O Tiago falou que é que nem uma neblina. Aqui ele está falando, ó: vós sois como uma flor do campo, que está lá, depois não está mais. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, a sua justiça para os filhos de seus filhos. 18. Com todos guardam sua aliança e se lembra de obedecer com todos os que guardam a sua aliança e se lembra de obedecer os seus mandamentos. O que eu preciso entender? Nós vamos viver o cuidado e a misericórdia de Deus. Então eu preciso prosseguir em conhecer. O que ele falou? Lembra-se de que Ele se internece e cuida da nossa vida. Lembra que somos pó. Volta 2 versículos, filho. Não, é o 15, filho. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como uma flor do campo. 16. E que se esbora quando o vento bate, né? Se esbora. O vento bate lá e sopra, e ninguém mais se lembra do lugar aonde a planta estiver afirmada. Ele está falando que eu sou que nem uma planta. Aí bateu o vento, levou embora. Ninguém sabe mais que tinha alguma coisa ali. Aí no versículo 17. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para aqueles que o temem a sua justiça, para os filhos dos filhos, que obedecem seu mandamento e honram a sua aliança. Irmão, eu tenho que prosseguir conhecer a Deus, porque diante de cada situação eu vou ver o amor dele. Eu projetei ir lá um ano, ganhar, fazer lucro, chegou lá, não deu nada certo, tivemos que voltar para trás. É assim mesmo que acontece. Mas eu vou continuar temendo ao Senhor, porque Ele cuida da nossa vida, Ele cuida diante de cada situação. Eu vou ver o cuidado dEle. Mas aconteceu. Mas Deus está cuidando de cada situação. Então por isso que nós conheçamos e prossigamos e conhecer, entendendo que Ele está cuidando da nossa vida, entendendo que Ele tem amor e carinho por nós diante de cada situação. Você quer ver uma situação aqui? Para a gente ir fechando o raciocínio. 2 Reis 3, versículo 11. Ó. 2 Reis 3, 11. E disse, eu quero falar aqui do Josafá, tá? A história em si, mas do personagem do rei Josafá, rei de Judá. Então, o rei de Israel pede ajuda para o rei de Edom e o rei Josafá.
e sobe os 3 para a batalha contra os moabitas. Mas Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui algum profeta de Yahvé, de Deus, para podermos consultar o Senhor por intermédio dele? Então, um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Olha só, vamos entender essa história aqui. Chegou lá, nós já sabemos que acabou a água. E aí o rei de Israel, ele fala assim, então disse o versículo 10, eu vou ler aqui na minha aqui, tá? Você pode deixar aí. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos do Moabita. Ele falou isso. Mas ele deu a história, a gente sabe que ele estava agindo de maneira errada aqui, aí os moabitas não gostou dessa atitude dele lá. Irmãos, de quem nós vamos falar? Do Josafá. Presta bem atenção. Eu preciso conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. O que está acontecendo? Entrei numa situação que não era para mim entrar. O que eu vou fazer? Vou clamar a Deus. Deus, Senhor, entrei num negócio aqui, pai, não era para eu vir aqui com esse rei, ele deve estar fazendo alguma coisa, porque assim, logo quando ele chega aqui, a gente vai pular essa parte aqui, mas o Eliseu vai dar uma cutucada nele, no rei de Israel, na procedência dele e como ele está agindo. O que o Josafá fez? Entrou numa situação que não era para ele entrar. Não era para ele andar com aquele... Não era para ele ir lá, mas ele foi, diplomaticamente, ele foi lá ajudar. Porque era vizinho, foi lá ajudar, era do povo de Israel, foi lá ajudar. Deus, entrei numa fria, e agora? Irmão, tem coisa que Deus vai falar para mim não ir, vai fechar as portas, vai fechar os caminhos para mim não me dar mal, então eu preciso conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Eu entrei numa situação, foi lá, vamos se dizer que inocente, ou por amizade, ou por diplomacia ali, para agir não sei qual é a situação, entrou na questão ali, Deus, e agora o que eu faço? Não, peraí, tem aqui algum profeta do Senhor? Ele não queria qualquer profeta, profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. O que nós precisamos entender? Conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Peraí, você está andando com esse aí? Eu vou mandar o sarrafo nele e vai pegar em você. Não, eu preciso entender a bondade de Deus. Não foi a condição do Jonas. Não foi a condição do Jonas. Essa aqui foi outra história. Né? O Jonas estava fugindo lá, entrou no barco lá e depois cessou as coisas. Mas aqui, ele falou, Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Entrei numa situação, irmão, tem coisa que a gente entra que Deus vai nos tirar. Como um pai se internece, tem amor, tem carinho pelo filho, o Senhor tem compaixão de nós, daquele que o ama, daquele que o teme, que honra a sua aliança. Então, seja qual for a situação, eu preciso conhecer a Deus. Deus não deixou acontecer tal coisa. Deus não deixou aquele projeto ir para frente. Deus, eu estava programando aqui, ir lá para Bitínia, mas o Senhor cortou o plano tudinho. Eu ia para Bitínia. Depois tentei ir para Mícia, não deu certo. Deus, o Senhor queria que eu fosse para Trode, né? Parei em Trode, o Senhor queria que eu fosse lá para Macedônia. Irmão, o que eu preciso entender? Prossigamos em conhecer o Senhor. Ele entrou numa situação aqui, mas logo ele foi chamar a presença de Deus. Versículo 12. Olha lá, o 12. Então declarou Josafá: ele tem a palavra de Deus, de Yahvé. Em seguida o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. O que nós precisamos entender? Prossiga em conhecer o Senhor. Deus, eu entrei numa fria, agora o resultado vai desbarrancar tudo abaixo, não sei nem o que vai acontecer. Não,
prossiga em conhecer, porque se eu for calcular as coisas com o meu jeito, com a minha medida, eu ponho o peso para aquele carregar e aquele não consegue carregar. Eu pego outro peso, não vai servir para mim, não vou aguentar. Mas se eu entender e prosseguir em conhecer o Senhor e adorando, que Ele vai vir como a chuva na hora apropriada, Ele vai nos dar direção. Ó, filho, você não vai para isso aí não vou deixar não. Não, Deus, mas eu tinha projetado, já está tudo marcado, comprei passagem, comprei tudo, já agendei com fulano. Não vai. Por quê? Prossigamos e conhecer o Senhor, viver, se internece pelo Filho, viver a bondade do Senhor. Oh Deus, entrei numa fria, Senhor, e agora? Me ajuda aí. Eu não sabia o que estava esperando essa situação toda. Não, eu vou procurar o Senhor. Irmão, nós vamos procurar a Deus. Ó, põe aí o 13 aí, rapidinho, para a gente entender o contexto. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas de teu pai e os videntes da tua mãe. Entretanto, o rei de Israel contestou: não é que Yahvé reuniu os 3 reis para entregá-los à mão de Moabe? Versículo 14. Ao que Eliseu retrucou: juro por Deus, por Yahvé, o nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não te daria a menor atenção, nem sequer olharia para o teu rosto, irmão. Então você está entendendo o contexto? Tem situação que ele chegou lá na situação, como é que estava o rei de Israel? Procedendo de maneira errada. E o que o Josafá foi fazer lá? Foi ajudar. Ah, entrou em fria, entrou, mas ele foi buscar a Deus. E você acha que Deus vai desamparar? Ô Deus, eu entrei num negócio aqui, Senhor, mas não sabia que o Senhor ia tratar aqui que nem o Jonas. Tem misericórdia? Então eu preciso prosseguir em conhecer o Senhor, a bondade, a misericórdia, o não, a direção. Deus falou assim, tem desafio? Deus falou sim, tem desafio, tem luta. Deus falou sim, tem desafio, tem luta. Deus falou sim, tem desafio, tem luta. Vai que Ele vai sustentar. No meio do caminho, entrou numa fria sem saber. Não, peraí. Não, calma. Eu tenho Deus. Entrei num negócio aqui, Senhor. Entrei, procurei, eu fui fazer uma coisa, entrei numa outra situação. Me ajuda aqui, Deus vai dar um caminho. Versículo 15, olha lá. Ó, no entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Versículo 16. Até o 18 está corrido, tá bom? E lhe ordenou: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, cavai muitos poços nesse vale. Porquanto assim fale Yahvé, eis que não sentireis vento, nem vereis chuvas. Presta bem atenção. Essa é a segunda parte. O que eu preciso entender? Eu vou viver, prossigamos em conhecer o Senhor. Ó, Deus, o Senhor falou não para mim. Tá bom, vamos se alegrar em Deus. Deus, entrei numa fria, o Senhor me tirou da fria. Eu preciso entender e prosseguir em conhecer o Senhor, porque o temor do Senhor vai fazer toda a diferença na nossa vida. Deus vai dar uma direção, você vai lá e obedece, eu vou lá e obedeço. Mas Deus falou, não vai lá e faz? Não vai e faz, teme ao Senhor. Honra a aliança que nós vamos viver, o cuidado de Deus. Ele falou assim, ó, Senhor, e agora? Como é que vai ser o livramento? Porque não tem água para os animais. O gado tá tudo, vai morrer aqui. A gente não tem mais água. Ó, vocês vão fazer assim, cava um monte de poço aí. Ó, não verei chuva, não vereis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede, e a sede de todos os vossos rebanhos e vossos animais. Versículo 18. Mas isso ainda é pouco aos olhos de Yahvé, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. O que nós precisamos entender?
Eu estou acostumado a resolver as coisas do meu jeito. E estou achando que tem uma possibilidade ali. Não, quando não tem uma possibilidade, é que eu vou viver. Prossigamos em conhecer o Senhor. Quando ele fala assim, filho, esgotou aí as suas possibilidades. Não tem como ter água aqui. Não. O que você vai fazer? Ó, cava muitos poços. Deus deu uma direção direta. Segue lá, cava os poços que ele vai mandar a água. Ah, mas como é que ele vai mandar? Não sei. Como é que vai resolver isso? Não sei, faço a menor ideia. Mas na hora que nós chegarmos lá, nós vamos viver o cuidado de Deus. Por isso que eu preciso prosseguir em conhecer. Ó, você tá andando com esse rei aí, né? Esqueci o nome dele. Acabe não, é o outro nome. Jorão. Você tá andando com ele, né? Aconteceu isso aí. Mas peraí. Eu vou trazer livramento. Então prossigamos em conhecer. É mais ou menos assim. Eu estou esperando Deus dar uma cintada e Deus vai lá e dá um livramento. Por quê? Porque o temor ao Senhor vai fazer a diferença. Como um pai se internece do filho, o Senhor se internece tendo compaixão daquele que os teme. Então eu tenho que conhecer a Deus cada vez mais. Deus, a minha atitude era digna de tal situação, mas o Senhor veio aqui e cuidou. Irmão, o que eu preciso entender? O Pai nos ama. Ô filho, você foi embora? Foi. Voltou? Voltou. É mesmo? Não, agora você vai ser que nem empregado. Assim, ó, vai lá, põe uma roupa nova, dá um banho nele, põe chinelo no pé, ó, e põe um anel de filho. Põe um anel, põe uma aliança. Eu preciso entender a bondade e a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque no dia que ele falar não, a gente não vai ficar lá pulando, sabe? Eu quero esse pão, quero esse... Sabe aquelas criancinhas que chora, berra e esperneia porque Deus falou não, vamos... Deus sabe o que está fazendo. O dia de amanhã está na mão dele. Eu tenho que entender e glorificar. Sabe por quê? Porque no dia que eu merecia uma cintada, merecia uma correção das mãos, ele vai lá, filho, peraí, eu vou te pôr um anel no dedo, vou lavar o seu pé, vou te colocar uma roupa nova. Prossigamos em conhecer o Senhor. Ele entrou na história aqui? Entrou. O profeta falou, ó, se não tivesse o Josafá aqui, você estava frito, que eu nem vinha te dar atenção. Isso quer dizer o quê? Se Deus quisesse fazer alguma coisa, ele ia fazer. Ia dar direção. Mas o que eu preciso entender? O temor a Deus. Lembra do Davi? O Davi não teve uma atitude que, aos nossos olhos, olhos humanos, foi uma atitude que parece mais desafiadora do que a atitude que o Saul teve? Parece, não parece? Só que o Saul desobedeceu. Ele não levou em consideração aquilo que Deus estava falando. Vai lá, faz assim, assim, assado. Ah, mas Deus, olha, mas é assim, Senhor. Não, querido, eu não posso ter o negócio. Ó, aqui está Deus. Aqui está Deus. O negócio está lá embaixo. Ah, mas não põe no lugar. Não, eu tenho um Senhor, um Salvador, que morreu por mim na cruz do Calvário. Ah, mas e daí você deu a palavra para Deus? Mas o temor ao Senhor é o que muda a nossa história. É isso que faz a diferença. Ter temor a Deus. Deus, falhei aqui, Senhor. Ó, já reconhece, já enxergou que colocou o pé no lugar onde que não era para pôr o pé? Pisou no lugar errado? Não, vai lá, Deus. Ó, estou aqui, Senhor, fui eu, me perdoa. Jesus, dá a tua palavra. Ó, filho, peraí, ó, vamos lá no profeta. Ó, faz poço aí, que eu vou trazer livramento. Então eu preciso conhecer a bondade de Deus, conhecer o não de Deus, conhecer a correção, a direção. Prossigamos em conheçamos e prossigamos em conhecer, descobrir uma coisa de Deus. E isso vai acontecendo conforme vai surgindo as situações. Por quê? Porque eu levo as situações e vou achando, não, isso aqui merece tal coisa. E geralmente a gente gosta de merecer para os outros, né? A pessoa tem lá passou por um desafio, aconteceu uma coisa lá, a pessoa tomou uma atitude indevida, aí você fala assim, eu e você, né? Principalmente eu, né? A gente pega e fala assim, ah não, fulano merece tal coisa. Aí Deus vai lá e honra a pessoa. Sabe por quê? Prossigamos em conhecer a bondade do Senhor, a misericórdia dele, em nome de Jesus. Vamos finalizar aqui? Põe aí o último aí, senhor.
Eu não anotei, né? Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque, H, com H. Achou? Abacuque, filho. Antes de Mateus, tá? Três, 17. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando, só desafio, mesmo falhando toda a safra das olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas no aprisco, e o gado morra nos... Meu, é só desafio, só luta. Ó o que ele entendeu. Vai lá no 18. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele entendeu isso. Volta um aí. Volta. A figueira não floresce. Não tem uva na videira. Não tem nada. Falhando a safra das olivas, não tem o azeite lá, as olivas. As lavouras não produzem mantimento, não tem nenhum alface para comer. Nenhum alface, a lavoura, né? Tem nenhum alfacezinha. As ovelhas, roubaram as ovelhas. Sequestradas no aprisco. E o gado morra nos currais. Vai lá, 18. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer. Ele entendeu isso aqui porque a nossa vida não está condicionada naquilo que nós estamos vivendo naquele momento, naquela situação. Eu preciso guardar o meu temor a Deus e conhecer o Senhor cada vez mais, sabendo que se Ele falou não, é não, estava tudo certo, parecia uma proposta excelente. Vamos com alegria. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele falou sim, mas está cheio de desafio. Não tem as ovelhas, o gado morreu, sequestrou as ovelhas no aprisco, não deu a lavoura, não deu nada, está tudo desafiador. Eu, todavia, me alegrarei. O que nós precisamos entender? Por quê? Porque Deus sabe cada situação da nossa vida. Então eu preciso conhecer e prosseguir conhecer, mas eu preciso lembrar do temor a Deus. Como um pai se internece do filho, o Senhor se internece daqueles que o temem. Eu preciso temor a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia.